Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de língua portuguesa. Estamos no capítulo Texto que informam. Nós estamos agora falando as informações por meio da entrevista, dando continuidade a perguntas e respostas sobre as entrevistas, o interlocutor, o entrevistador, o entrevistado. Vamos responder a mais uma questão no nosso livro. A questão número 3. Quando um entrevistador prepara uma entrevista, ele faz pesquisas para saber um pouco da vida da pessoa entrevistada e fazer perguntas adequadas. O que você percebe que o entrevistador já sabia do Ziraldo? Quando ele fala lá, você era um menino muito arteiro, um menino muito peralta, não era? E aí o Ziraldo fala, eu era muito feliz. Então ele já sabia que o Ziraldo fazia muitas artes e que ele era autorizado para isso, que o Ziraldo contou. Então a gente sabe que ele conhecia um pouco da infância do Ziraldo, não é? Então vamos responder juntos aqui. Outra parte também, que ele já era um famoso criador do personagem Menino Maluquinho. Quando ele começou a falar, ele falou sobre o personagem Menino Maluquinho. Então, olha lá. O entrevistador já sabia que ele era o famoso criador do personagem Menino Maluquinho. Ótimo! Agora, nós temos aqui uma sugestão para vocês na seção Para Saber Mais. Então, olha lá. Toda a entrevista é formada por perguntas e respostas. Mesmo em uma entrevista realizada por vídeo, há um momento de perguntar e um momento de responder. Chamamos isso de turnos de fala. Então, um fala, o outro responde. Um pergunta, o outro responde. Cada um tem o seu momento de falar. Não tem como todos falarem ao mesmo tempo, correto? Então, estes momentos de fala se chama turnos de fala. Agora vamos ver um pouquinho sobre os verbos na entrevista. Nós já vimos que os verbos são ações. Vimos os fenômenos da natureza, os verbos que expressam fenômenos da natureza. Agora vamos ver os verbos na entrevista. Olha lá. Observe este trecho da entrevista que você leu. Antes de escrever O Menino Maluquinho, 1980, Ziraldo trabalhava como jornalista e dava palestras sobre política pelo país. Em uma delas, falou para pais e professores sobre a educação dos filhos. Disse que devíamos preparar os filhos para o dia de hoje, pois o futuro será feito de muitos hojes. Quando chegou em casa, já tinha a ideia do livro na cabeça. Nasceu Maluquinho, o menino que vive um dia por vez intensamente. Vocês perceberam que temos palavras em destaque, que elas estão em negrito. Essas palavras que estão em negrito, elas são verbos. O que esses verbos aqui têm em comum? Vocês conseguem perceber? Nós estamos falando o quê? Em situações que estão
estão acontecendo agora, em situações que já aconteceram lá no passado ou em situações que irão acontecer. Percebam aqui o verbo. Ele está nos mostrando que estamos falando de situações, ali na entrevista, foram situações que já aconteceram, que foram do passado. Então, veja lá. As palavras em destaque são verbos que indicam ações no passado, ou seja, que já aconteceram. Quando o entrevistador pergunta o que já aconteceu, o verbo no passado, usa o verbo no passado. Quando pergunta algum fato atual, usa o verbo no presente. Assim, a mesma forma quando nós nos comunicamos uns com os outros. Quando você fala com um colega perguntando como foi o final de semana, você usa verbos no passado, porque você está perguntando de algo que já aconteceu. Agora, se você fala com o colega sobre a cor do lápis que você está usando, sobre o livro que você está lendo, você está falando de situações que estão acontecendo no momento, sobre situações presentes da sua vida, certo? Então aí o verbo está no presente. Mas e quando eu vou perguntar sobre as férias? O que você irá fazer nas suas férias? Você viajará nas suas férias? Ainda não aconteceu e nem está acontecendo. Eu vou falar coisas do futuro. Aí eu vou pôr o meu verbo no futuro, ok? Então vamos lá, continuando. Vamos pensar no presente e no passado, que é o que nós estamos vendo agora, ok? Sobre isso, vamos aqui à seção Mão na Massa do nosso livro, que nós temos que fazer ligação entre expressões que estão no passado e expressões que estão no futuro. Veja lá. Releia alguns trechos da entrevista com os verbos em destaque e relacione-os ao passado ou ao presente. Então, novamente, passado é algo que já aconteceu, presente é algo que está acontecendo, ok? Que é atual. Então, vamos lá. Quando chegou em casa, já tinha a ideia do livro na cabeça. Então, aqui, quando ele chegou, já aconteceu. Estamos falando de ideia do passado. Então, nós vamos ligar a primeira caixinha ao passado, ok? Vamos lá, a segunda. Fui um menino muito feliz. Meus pais eram muito simples, mas me passaram a sensação que estavam cuidando todos os dias. Então, olha, eu fui, ó, já fui. Meus pais eram, já foram. Mas me passaram, também já foi. Que estavam, também já foi. Então, eu estou falando do passado. A segunda caixinha, eu também vou ligar ao passado, ok? Terceira caixinha de texto. Ziraldo trabalhava como jornalista e dava palestras sobre política pelo país. Então, olha, ele trabalhava, não trabalha mais. Ele dava palestras, não dá mais. Estamos nos referindo ao momento do passado novamente. Então, a terceira caixinha, nós vamos ligar a palavra passado. Vamos à quarta caixinha. O que ele tem de diferente é seu alto nível profissional. Então, nós estamos falando do que ele tem, como ele é, do que está acontecendo. Então, nós estamos usando o presente. Então, esta quarta caixinha, vamos ligar ao presente. Quinta caixinha. O que se pode esperar do musical? O que se pode agora, o que está acontecendo? O que eu devo esperar? Está acontecendo, vamos ligar esta quinta caixinha ao presente também. E a última caixinha,
quem vive um dia por vez intensamente, ou seja, ele está vivendo, quem vive ali naquele momento. Então, presente. Vamos ligar esta caixinha ao presente, certo, pessoal? Então, hoje nós vamos parando por aqui e lembrando bem, o verbo novamente é algo que expressa a ação, fenômenos da natureza ou sentimentos. E ele pode estar conjugado. O verbo vai me dizer também se a minha ação aconteceu no passado, já foi, se a minha ação está acontecendo agora, no presente, e quando ela irá acontecer, que não aconteceu ainda, é o futuro. Hoje nós vimos passado, presente, ok? Fica a dica aí para hoje. Pessoal, cuidem-se. Tchau, tchau!